Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 7. E com sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João, gostaria apenas de fazer menção, de agradecer muito a Deus por todos os que participaram do encontro bem-vindo, Nós fizemos um encontro aqui na sexta e no sábado. Foi um tempo muito importante, foi um tempo de renovo espiritual. Nosso físico está cansado, mas o renovo que nós tivemos, a bênção que foi, cada um dos que participou aqui, desde os que ajudaram a gente nos mais pequenos detalhes, até todos nós que ministramos, eu, o pastor Sueli, o João, a Daniela, o Marcelo, que pudemos ministrar os nossos irmãos do louvor, os nossos diáconos, o Luiz e a Cris, a Fátima, a Aninha, a turma que ajudou a gente na preparação do café. Enfim, foi um movimentar de todo mundo e a gente fica muito grato a Deus, porque nós temos apenas um único objetivo quando nós fazemos isso, apresentar a Jesus e que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Criador. Amém, queridos? Então, vamos agradecer a Deus pelo encontro de ontem, por tudo que houve. Nossa expectativa foi suplantada até, porque a gente esperava aí entre 80 e 100 pessoas, mas passaram pelo bem-vindo. A gente acredita que umas 120, 130 pessoas, irmão? Entre umas 120 pessoas. Ontem nós tínhamos 118, 111 pessoas até o final aqui. Fizemos uma queima simbólica dos nossos pecados, das nossas questões de perdão, das nossas questões de rejeição, enfim, uma série de áreas que a gente pôde, no poder do Espírito Santo, trabalhar. E foi tão bom, A gente precisa aprender a exercitar mais a nossa fé e a nossa busca a Deus, pagar um preço, Eu tenho certeza que daqui para frente você vai encontrar com seus irmãos, você vai ver os muito melhores. Eles ficaram mais belos, não por fora, por dentro, mas por fora também aparece, Porque a Bíblia diz que um coração belo, coração puro, ele aformoseia o rosto. Então, quando o coração da pessoa é bom, a gente percebe no rosto da pessoa. Você não já viu pessoas assim que você olha, a pessoa fala, puxa, mas aquela pessoa expressa bondade, sem ela falar nada. Ela expressa amor, ela expressa carinho, ela não precisa falar muita coisa. Mas você olha para um, você fala, você quer até medo, Você fala, Jesus amado. Oi, Porque o coração, está tão impregnado de maldades, de coisas. A gente tinha um irmão que era diretor da penitenciária, e às vezes quando alguns irmãos que tinham um trabalho lá, eles iam lá, eles passavam pelas células dos presos, eles podiam ver nos olhos daquelas pessoas a maldade, Tinha aquela ala, que era aquela ala de órgão na cadeia, eles olhavam para aquelas pessoas e falavam, meu Deus do céu, a gente passava, a pessoa arrepiava, tamanha maldade daquelas pessoas. Então, o bem e o mal existem, meus amados? A gente sabe disso. João 1,7. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina o mundo, que ilumina a todo homem. Verso 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, nesta noite, fala ao nosso coração, Senhor. A tua graça nos basta. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que a tua palavra penetre no coração, Senhor, mais distante que estiver aqui nesta noite de ti. Que a tua palavra possa promover luz, porque foi para isso que Jesus veio. Veio para iluminar a todo aquele que andava em trevas. E nós queremos te bendizer nesta noite, Pai. Queremos nos alegrar pelos irmãos que nesta noite testificaram desta luz e que passarão pelas águas. E nós te bendizemos por tudo isto em nome de Jesus. Amém. Eu não assisti o filme todo, mas eu assisti um pedacinho do filme, Uma Prova de Amor, e foi suficiente para mim chorar e poder, né, ver o quanto vale uma vida humana. Quantos já assistiram esse filme, Uma Prova de Amor? Se não assistiram, assistam esse filme. Ele é com a Cameron Diaz. Ele fala, é uma história verídica, e ela fala, esse filme, o roteiro dele fala de uma menina, a filha dela, né, uma das filhas, a primeira, se eu não me engano, que nasce com um câncer, né, nasce com uma doença, uma câncer de medula, se eu não me engano, e leucemia. E essa mãe luta a vida inteira dela para tentar salvar a filha, a vida inteira. Então ela faz de tudo para salvar essa filha. A irmã tem mais 2 filhos, para que pudessem esses 2 filhos doar sangue deles, porque não era compatível, né? Então ela gera mais 2 filhos, né? E a irmãzinha mais nova dela, então, ela é a doadora, ela é aquela que doa sangue, ela é aquela que durante a vida toda está ali do lado da irmã, mas no final ela acaba falecendo em virtude daquele câncer, né? Mas é interessante que a história mostra o quanto uma mãe, é uma história verídica, né? O quanto uma mãe é capaz de fazer para que o filho sobreviva. O quanto uma mãe é capaz de fazer para que um filho não se perca. O quanto uma mãe é capaz de se dar a ponto de não ver um filho, uma filha sofrer. E essa, meus irmãos, é a natureza humana. A natureza humana é boa por essência. Deus criou o homem, diz a Bíblia, a sua imagem e sua semelhança. Deus não criou o homem para ser mau. Deus não criou o homem para ser rude. Deus não criou o homem para ser sagaz. Deus criou o homem para ser bom. Então, até mesmo os mais cruéis dos homens, eles são capazes de cuidar dos seus filhos com carinho. Até o mais cruel dos homens, ele é capaz de cuidar, né? A gente vê até a natureza dos animais, né? Os animais cuidam das suas crias com uma destreza, com uma graça, porque essa é a essência do que Deus criou. Mas mais do que isso, meus amados, Deus nos criou para sermos parecidos com Ele, parecidos com Jesus. Mas diz o texto aqui que João Batista testificava da luz, mas as pessoas não creram nele, não receberam. E por incrível que pareça, né, conversava com um amigo que dizia assim: pastor, você não imagina, eu fui numa empresa onde lá havia uma oferenda do dono da empresa. Ele colocou sal grosso, ele colocou cristais, ele colocou um monte de coisa lá, acreditando que aquelas coisas podem trazer bem para a empresa dele ou para a vida dele, né? E ele dizia, comentava com o outro rapaz da empresa, e o rapaz da empresa dizia assim, e ele dizia para o rapaz: olha, por que um cara desse não acredita em Deus? E uma pessoa que nem conhecia Deus, né, de fato, de andar com Deus, falou: é porque para a pedra ele não precisa prestar conta, para o sal grosso ele não precisa da satisfação da vida. E é uma verdade, né, gente? A pedra não tem mandamento de amar o próximo. A pedra e o sal grosso não dão obrigações para nós como filhos, porque todo filho tem obrigação, sim ou não? Não é verdade? Todo ser humano tem obrigação, e normalmente a natureza humana não gosta
gosta de obrigações, de responsabilidades. O ser humano gosta de viver solto, o ser humano gosta de viver sem dar satisfação. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de receber o Evangelho, de receber a Jesus, porque elas não querem dar satisfação da sua vida, elas não querem viver em comunhão, elas não querem viver em família, elas não querem viver se submetendo ou se sujeitando a alguém. E essa é a grande dificuldade do ser humano. Mas sabe, amados, deixa eu dizer algo para vocês que vão se batizar, que estão aqui próximos de mim, a todos nós que estamos aqui nesta noite. O que implica em receber a Jesus como Senhor da nossa vida? Implica em uma escolha. As minhas escolhas determinarão o meu futuro. As minhas escolhas e as minhas decisões vão dizer o que será da minha vida como homem, como pai, como pastor, como servo, como empresário, como dona de casa, como estudante, como mãe, como casal. As minhas escolhas vão determinar isso. E são essas escolhas, meus amados, que nós precisamos aprender a fazê-las bem cedo na nossa vida. Eu convivo com um senhor, trabalha comigo lá na corretora de 60 anos de idade. E durante esses 60 anos de idade ele insiste em cometer os mesmos erros. E eu pego o pé dele, digo, olha, isso é fruto da sua semeadura. Esses dias foi no médico com uma tontura absurda, fuma 4 maços de cigarro por dia. 4. Foi com uma tontura, olha, estou com uma veia entupida do cérebro aqui, vou ter que fazer um tratamento. Você sabe de onde vem isso? Não, mas tem gente que fuma a vida inteira e não morre disso. Tem gente que bebe e não morre disso. Eu acho isso um cúmulo da incoerência, né, gente? Quer dizer que tem gente que faz tudo isso, mas e as consequências disso para a minha vida? Né? E as consequências? As pessoas então elas têm a dificuldade de avaliar as suas consequências. Dificuldade de avaliar as suas escolhas, melhor seja. Então, amados, a Bíblia diz que a todos quantos o receberam. Receber Jesus implica em primeiro lugar, diz a Bíblia, não sou eu pastor, em se tornar verdadeiramente um filho de Deus. E verdadeiramente se tornar alguém que tem direitos legais diante de Deus. Alguém que pode se achegar a Deus. Porque a Bíblia diz que o que separa o homem de Deus, Isaías capítulo de número 59, versos de número 1 até o 3, mas a Bíblia diz que as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Este o grande elo, este é o grande vínculo que, quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, Ele nos livra do pecado. E quando estamos livres do pecado, nós estamos livres para ter acesso com Deus. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Então, quando nós escolhemos por Jesus, nós escolhemos por sermos filhos. E enquanto não entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é o que diz a Bíblia e é o que nós cremos. Enquanto vocês, até agora, não entregaram a vida de vocês a Jesus, passando pelo batismo nas águas, mas principalmente entregando o coração de vocês, enquanto este passo não for dado, vocês não tinham direitos à herança legal de se chamarem filhos de Deus. Então, quando vocês recebem a Jesus, vocês recebem uma paternidade agora sim, carimbada e autenticada pelo Senhor Jesus. Vocês se tornam, cada um de nós, nos tornamos filhos de Deus. A segunda coisa que a Bíblia diz aqui é que Ele nos dá poder para nos chamarmos filhos de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não nos batizamos e não entregamos a nossa vida a Jesus? Porque a gente acha que a capacidade de viver a vida cristã vem de nós. Não sou eu que vou ter que vencer o pecado, sou eu que não vou ter que fazer isso, não vou ter que fazer aquilo, agora vou ter que vir na igreja, agora vou ter que ler a Bíblia, agora vou ter que... O cara fica transtornado, né? É muita coisa para mim,